Tite e o Renato Gaúcho, e a gente traz o assunto aqui para discussão na sequência. Pedi ao presidente, quando ele estava na oração conosco, se eu podia, de alguma forma, ser pretensioso. Ele disse que sim. Aí eu perguntei para ele se ele sabia por que nós tínhamos vencido. E ele respondeu equipe. E ele respondeu aquilo que ficou representado. O Flamengo não são 11 jogadores que iniciam. O Flamengo é um grupo de trabalho. E quando fala de grupo de trabalho, está inserida torcida, direção, comissão técnica e atletas. Isso vence. Talvez aí fique representado não só o Luiz, mas todos aqueles que entraram num jogo onde nós tínhamos 5 seleção, 3 machucados, Carlinhos, Alan e Ayrton, 2 machucados no primeiro tempo. Se não tem equipe, se não tem grupo de trabalho, não chega. Inclusive com o apoio do torcedor. Bom, eu acho que vocês viram outro jogo. Mas por aí. A minha equipe sabe muito bem. Criamos. Eu apenas concordo com você que a gente não acertou, na maioria dos chutes, o alvo, né, o gol. A minha equipe poderia ter sido na frente do placar, pelas oportunidades que nós criamos no primeiro tempo. Infelizmente, nós não fomos felizes. E, infelizmente, para a gente, no final do primeiro tempo, nós tomamos um gol. Voltamos para o segundo tempo, buscando pelo menos o empate. E nós sabíamos que nós iríamos deixar o espaço para o contra-ataque do Flamengo. E num desses contra-ataques aí, o Flamengo se aproveitou, fez o segundo gol. Mas isso não vai tirar, inclusive passei para o meu grupo, não vai tirar os méritos da atuação do Grêmio. Ninguém gosta de perder, mas a minha equipe se comportou bem. Só faltou o gol. Até teve um gol, né? Faltou mais um para pelo menos empatar. O primeiro tempo do Grêmio não foi ruim. Não achei que o Grêmio jogou mal também. Não jogou mal o primeiro tempo. Você vê aí oportunidades criadas pela equipe do Grêmio. Primeiro tempo bom do Reinaldo, JP Galvão no lugar do Diego Costa, tendo alguns bons momentos, mas claro, comparando com o Diego Costa, fica difícil para ele. O Grêmio também com desfalque, sem Soteldo, sem Mídia Santos, sem o goleiro, jogou o Rafael Cabral. E o Flamengo com os vários desfalques, e o time foi se esfacelando durante a partida, né? E aí, André, a gente olhando para o jogo, você concorda ali com o Renato? A gente viu, ele viu outro jogo, você viu o mesmo jogo que ele? Olha o golaço do Luiz Araújo. Qual foi a pergunta, né? Mas a gente supõe. A gente supõe, né? Porque deve ter sido uma crítica ao desempenho do Grêmio. Imagina-se que a pergunta foi crítica ao Grêmio e apresentou o Flamengo como time dominante no jogo. Pode ter sido por aí. O Renato, a gente também já sabe como que ele vai responder a esse tipo de coisa, né? Eu não achei que o Grêmio jogou mal, em especial no primeiro tempo. Haverá momento arbitragem? Bruno Henrique não já falaremos. É só limpar e fazer o gol. Vamos deixar para depois. Mas, em relação ao que o Tite falou, a equipe, a história que ele contou ali sobre a conversa depois do jogo dentro do vestiário do Flamengo, sim, a comissão técnica do Flamengo já sabia há muito tempo que o time ia ser completamente recortado a partir de uma determinada data, né? Não poderia saber com certeza absoluta quais jogadores o elenco perderia. Não sei, por exemplo, na cabeça do Tite, se ele imaginava que nenhum jogador seria chamado para a seleção brasileira. Poderia ter sido chamado Pedro. Ele não está contando com isso. A mim, isso surpreendeu. Sim. Eu não achava que seriam só os estrangeiros do Flamengo que deixariam o clube momentaneamente para a Copa América. Mas dava para imaginar, dava para saber que seria uma coisa que ia impor ao Tite refazer o time do Flamengo a partir de agora. O jogo de hoje mostrou isso, né? Um time sendo refeito. E aí acho muito importante... Refeito durante o jogo também, Durante o jogo também, assim, porque o Igor e o Cebolinha se machucaram logo em sequência um do outro no primeiro tempo. Além de já ter perdido o Ayrton Lucas, que não era contado para convocação, você perde esse jogador. Exato. E o Alan ainda... se machucou no jogo com o Corinthians. Sim. E o Alan. Foi substituído no final. Isso. E o Alan também. Isso. Então, é importante que o elenco do Flamengo tenha jogadores que possam dar o passo à frente, como o Luiz Araújo deu hoje? Óbvio que sim. Isso significa que a partir de agora ele vai ser a grande estrela do time e vai brilhar? Talvez. Pois é. Futebol... A gente estava falando do Estevam ganhar um espaço. Isso. Futebol, para isso, ele tem. Então, enquanto não é correto, num jogo como o de hoje, por exemplo, apontar demais o dedo
para a atuação do Flamengo, ver defeitos, fazer muitas críticas, porque se trata de uma equipe sendo reformada e é um absurdo que isso esteja acontecendo, né? E aí, no caso do Flamengo, existe também o bônus negativo de ser logo depois da maior exibição que o Flamengo fez no ano. Sim. Uma atuação histórica, né? O 6-1 contra o Vasco e com todos os méritos, não recebeu nada de presente. Então, enquanto eu acho que não dá para a gente estabelecer um padrão de rigor muito alto para o Flamengo, pelo menos nesses primeiros momentos, é um elenco que tem muita qualidade, jogadores que não são normalmente titulares e que podem, sim, ocupar o seu espaço e bem. Não no sentido de esquentar a função enquanto os outros não voltam, mas para se apresentar. Sim. E o Flamengo investiu para ter esse elenco. O Flamengo pode colher tecnicamente no momento em que é necessário. O Calçade lembrou bem. O Uruguai deve fazer um ótimo papel na Copa América. Isso significa que 2 jogadores cruciais para o Flamengo vão demorar para voltar. Não tem muito o que fazer em relação a isso, né? Pode falar, Gê. Não, eu acho assim, a gente fala muito sobre o elenco do Flamengo, sobre a qualidade, né, do plantel que o Tite tem à disposição, e por isso a cobrança é sempre tão grande em relação ao Flamengo jogar melhor do que ele joga. Mas convenhamos, né, um contexto como esse de 10 desfalques, aí não tem elenco bom que te permita exigir um altíssimo nível de atuação do Flamengo. Meio de campo foi explodido, a gente já sabe. E perdeu Cebolinha no jogo, então, que é outro pilar do time. Eu acho que, enfim, aliás, é curioso, né? A gente olha para o Luiz Araújo, que no fim das contas foi um cara que começou no banco, que era titular do Tite no começo do trabalho dele. O primeiro time titular do Flamengo que o Tite definiu tinha o Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo de um lado, Cebolinha do outro. Ele entra no lugar do Igor Jesus machucado e acaba resolvendo o jogo com 2 belíssimos gols. Acho que isso também é um pouco o sinal e a demonstração de que não tem jeito. Na hora que desmonta tudo, na hora que você tem o time completamente esfacelado, é normal que você também leve um tempo para, de repente, encontrar as melhores soluções, buscar alternativas. Aquilo que a gente fala, né? O trabalho está começando. Nesse momento, claro que o trabalho do Tite não está começando, mas ele tem que começar a tomar decisões e definir um time, definir a sua maneira de jogar e as suas possíveis alterações num contexto completamente diferente. Um contexto sem 10 jogadores, né? Se a gente somar os que saíram também durante a partida. E vamos ver, né? Eu acho que, especialmente a questão do Cebolinha, vamos ver, torcer para que não seja nada sério, porque é quando o Flamengo mais precisa do Cebolinha, é agora. Claro que ele é um titular do Flamengo, ele é um jogador essencial hoje, mesmo com todo mundo à disposição, mas na hora que vai metade do time embora, vai ter que atuar com o Bruno Henrique torcendo para ele não se machucar, né? E é claro, no limite. Olha de quem nós estamos falando. Lógico. Né? O substituto do Cebolinha é o Bruno Henrique, altíssimo nível. Mas o Bruno Henrique pode fazer outras funções também, eventualmente. Né? O problema dele hoje é que ele tinha lateral esquerdo e primeiro volante com adaptações, né? Exato. O Léo Pereira e o Léo Ortiz. Então, hoje até que deu certo, né? Mas assim, você não tinha o jogador específico da posição. Sim. E o time com esses recortes todos ainda foi pro jogo com o Gabigol no banco, que não Bruno entrou. Henrique, Luiz Araújo. É isso que ele está falando do grupo, né? Só com esses 3 no banco, pelo amor. E com problemas no campo e esses 3, é realmente ter um grupo bom para poder lidar nesse momento. Eu acho que todo mundo vai ter que tomar muito cuidado com análises e julgamentos nesse período de Copa América. Sim. Um período de sobrevivência para quem foi mais atingido. Assina embaixo. Sobrevivência. Assina embaixo. Fora a quantidade de jogos. Não é porque nada é mais resultado que desempenho, né, cara? Exato. Às vezes o desempenho não é tão bom, mas você ganha 1-0 ali, 2-0, tá ótimo. O melhor resultado é aquele que vem com desempenho, que ele te dá um pouco de confiança e certeza de que isso vai continuar. Mas nesse momento é jogo a jogo, placar a placar, 3 pontos, legal, agradeço, torcer para ninguém mais machucar e para outros se recuperarem. Mas é delicada a situação. E tem uma outra coisa, não é só o desempenho durante a Copa América, isso, óbvio, é essencial, a gente não tem como fazer uma avaliação ou exigir, como a gente poderia exigir se o treinador tivesse com todos os jogadores. Vamos supor, o Uruguai, vocês têm dito, eu concordo plenamente, tem jogado o melhor futebol da América do Sul. Como voltam? Vamos supor que o Uruguai vá à final da Copa América. Verdade. Como voltam?
Arrascaeta? Como volta o De La Cruz? Né? Quantas vezes vão jogar? Então, assim, eu repito, assim, a desorganização do futebol brasileiro, eu não vou ficar falando disso porque eu cansei, canso ficar repetindo isso muito. Assim, é um trabalho de sabotagem do campeonato, que é o mais difícil que a gente tem no país, enorme. Enorme. Hoje eu via na Sport TV uma entrevista do Arthur Jorge, ele falava, é muito estranho ter campeonato brasileiro durante a Copa América e durante a Euro. É muito estranho. Para ele é um contexto diferente. Porque ele vem de outro calendário. Não, mas você pode olhar, ver os melhores jogadores, de repente você vê alguma coisa diferente, olha alguma coisa com o técnico, aprende futebol, é aprendizado constante. Aqui não. Aqui é o que você disse, Calçade. Sobrevivência. Principalmente para esses times que montaram equipes para disputa de título. Olha o Inter hoje, contra o São Paulo. Sem seus 2 principais atacantes. Aí se sofre ainda mais, né? Eu acho que porque você não tem um elenco tão farto quanto o do Flamengo. É isso. E como disse o Calçade... Não dá para exigir muito, já é isso. E resultado, como falou o William. E uma lesão é ainda mais séria, né? No caso do Valência hoje. Sim, então, sim. E o legal do jogo é que entre os 30 minutos o Luiz Araújo e o Tite começou o jogo tentando a manutenção da ideia normal... Naquilo que o Flamengo leva para campo. Que é o natural, né? Porque senão você tem que fazer mais uma mudança. É inteligente. Ele tinha o Gerson do lado direito, o Lohan fazia o papel do Arrascaeta, Cebolinha e Pedro, com adaptação ali no volante, no Léo Ortiz, mas era o desenho, o sistema. Sim. A contusão obriga o Gerson a jogar como um segundo volante, aquele volante que sai. E aí entra o Luiz Araújo na dele, que era onde estava jogando o Gerson. Isso melhora o time imensamente. Exatamente. E não era algo que... Estava nos planos. Não era o plano inicial. Porque o que você vê no jogo... Que eu falei, Calçade, que ele vai... Assim, ele vai descobrir também. Vai se virando. Não que ele não conhecesse Tem opções, mas vai se virando. O Luiz Araújo, mas o Luiz Araújo passa a fazer umas diagonais numa velocidade tão incrível que é a que ele tem, né? Que é o Gerson, é outro tipo de jogador, mais construtor ali. E o Luiz Araújo super agudo na diagonal, fazendo gol de frente, um golaço. Então, isso pode dar ao Tite também uma composição diferente nesses momentos. E não tem nenhuma invenção aí. É só ceder para aquilo que o jogo mostrou. Mas aí o jogo do Flamengo foi bom, tá? Mas a ideia é assim, vai seguindo com o que dá certo. Então, por exemplo, tivemos essas mudanças. Elas deram certo para o jogo de hoje. Sim. Já é o que vale para contra o Atlético Paranaense? Isso ele guarda para se for necessário numa próxima ocasião. Por exemplo, o Luiz Araújo vai continuar insistindo. Contra o Atlético. Eu acho que o natural é que ele continue insistindo na menor dramaticidade de mudanças que ele possa. Ou seja, manter a ideia de jogo, manter a estrutura, encontrar jogadores que possam desempenhar a função. 2 caras se machucam no primeiro tempo, aí ele tem que olhar e ver o que dá para fazer. Mas tudo bem, não dá para Luiz Araújo planejar jogar tudo, ali né? não é uma mudança, né? Do ponto de vista ele pode manter o esquema e o sistema que ele usa e manter o Luiz Araújo aberto pela direita. É isso que você está falando, né? Quer dizer, e talvez faça sentido. Seja melhor a fazer agora. Nesse momento, depois do que aconteceu no jogo. Também ele tem que usar como subsídio o que está acontecendo para tomar as decisões, né? Os gols que o Luiz Araújo fez são gols de um jogador extremamente confiante na sua capacidade, à vontade para jogar. O primeiro gol é um gol que um cara que não está se sentindo bem não arrisca. E o segundo gol é de uma classe para finalizar. E, que ele deve dividir com o Pedro, né? O autor intelectual do gol é o Pedro, com um passe que o Pedro dá. O Pedro joga muita bola e enxerga muito o jogo. E, assim, é uma sorte do Flamengo o fato do Pedro estar aí disponível. Porque imagine se o Pedro estivesse na seleção brasileira, como seria complicado jogar da maneira como o Flamengo vem fazendo. É impressionante que, assim, o Flamengo está esfacelado, porque ele está, né? A gente está falando, são 10 dias. E aí ele tinha no banco de reservas hoje Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol. 3 jogadores que seriam provavelmente titulares em quase todos os times do futebol brasileiro. Os três. Tanto o Luiz Araújo como o Bruno Henrique, como o Gabigol. Então, assim, é claro que o Flamengo sofre, porque o futebol também não vive só da qualidade técnica dos jogadores, vive do entrosamento, daquilo que o técnico avaliou sobre... Mas convenhamos, assim... O Renato queria ter esses caras do outro lado. Exatamente. Ou mesmo, enfim, acho que o Internacional hoje também queria ter as opções de banco que o Flamengo tinha. Então, nesse aspecto, o Flamengo é quem mais sofre, mas também é quem está mais preparado
para tentar amenizar essas perdas. Sim. Antes de seguir, só rapidinho aqui, Dimas, que eu sei que você soprou no meu ouvido, mas o André queria falar alguma coisa da arbitragem, né, André? Sobre o pênalti, né? Já dava para ver muito antes da chamada do VAR, no primeiro replay, que não tinha sido pênalti. Eu fiquei com a impressão de pênalti no primeiro momento, aí apontei lá nessa hora, isso é pênalti, aí depois... Contundente, Contundente. Essa aí jogadinha de perna pra cima... No replay, agora isso aí... A perna que sobe não teve contato. E foi aqui, eu concordo, mas aqui a gente marca um monte desses, sido a perna que sofreu o pênalti. Não precisava disso, aí, não dava para ter batido, tava com tranquilo. Na escala Davidson, boa. é uma nota 7, vai. Não? O engraçado agora que tá rolando, e acho que aí a torcida tá certa, tá no papel dela e tal, mas com a coisa dos lances do VAR serem mostrados no telão, a gente teve hoje 2 cenas engraçadas, né? Uma na hora que a gente vê essa cena, que claramente o Bruno Henrique tá se jogando e tal, a torcida do Flamengo... tipo, como quem diz, olha que pênalti escandaloso que a gente está sentindo no telão. Quer dizer, botando uma pressão no árbitro como tem que ser. E também no jogo do São Paulo com o Internacional, o Caleri olhando para o telão, aquelas linhas que não dizem absolutamente nada. Gente, é muita cara de pau do Bruno Henrique, cara. Do nosso VAR. Ele olhava para as linhas do telão e começava a comemorar, como quem diz, olha aí, claramente eu não estava impedido, a condição era legal. Aliás, a gente vai mostrar isso. Bom, Nação, falando um pouco aqui sobre o jogo, como o pessoal do Linha de Passe falou. O Flamengo com 10 desfalque conseguiu bater o Grêmio. Infelizmente, assim, o Flamengo é o mais prejudicado com a questão da Copa América, assim. O Tite afirmou no início na coletiva que se não fosse o elenco, não seria capaz. Se não fosse o grupo, o time não seria capaz de passar por isso, porque... É complicado você jogar com menos 10 jogadores e ainda perder mais 2 lesionados no jogo de hoje e mais 2 com suspeita de lesão, que é o Gerson e o Léo Ortiz. Os 2 saíram com problema no tornozelo no final do jogo. Suspeita-se de que eles tenham tido alguma lesão no tornozelo e assim, é torcer para ter o Léo Ortiz e o Gerson, né? Mas eu ainda acho que o Tite foi teimoso no início do jogo. Eu acho que ele conseguiu corrigir. A teimosia dele, ele conseguiu resolver, né, o problema ainda. Conseguiu corrigir. O time estava engessado. O Léo Ortiz perdido em campo, cara. Não sabia o que fazer o Léo Ortiz, pô. O Igor Jesus ali como primeiro homem. Meio que perdido também. Não sabia se fazia o primeiro homem ou se fazia o segundo homem de meio campo. Assim, os 2 perdidos. Literalmente, assim, o Grêmio estava fazendo o que queria com o Flamengo. Ainda bem que teve as lesões e consequentemente, pôde se corrigir esse problema que o Tite arrumou, porque para mim foi um problema desnecessário. Era só fazer um feijão com arroz. Ele quis inventar, deu uma de professor Pardal e não funcionou. Deu uma de professor Pardal e não funcionou. Bom, galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos. Valeu, se inscreva no canal se não é inscrito. Tamo junto, salve, salve nação. Um abraço, fui.